Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, o seu professor de Química, e é com muito prazer que eu convido você hoje para assistir a aula de número 8 do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai entrar no www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter maiores informações sobre os 3 blocos de aulas. Bloco de aulas número 1, Química Geral e Inorgânica, bloco de aulas número 2, Físico-Química e o terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. No meu site você ainda encontra uma série de links interessantes, uma série de orientações de estudos e o nosso principal diferencial, as listas de exercícios que você faz o download gratuitamente, tenta resolver e na sequência eu posto aulas aqui no meu canal Química do Amigo resolvendo essas listas para que vocês possam tirar as dúvidas. Então você tem a teoria aqui nas aulas teóricas, tem os exercícios e tem as resoluções dos exercícios aqui no nosso canal para a gente fechar todo o conteúdo de Química e fazer com que você aprenda essa matéria tão maravilhosa. E hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos das funções orgânicas. A gente vai falar de 2 funções, aldeídos e cetonas. E para você que já assistiu a aula passada, na aula passada, se não me engano, falamos de enol e de fenol. E lembra que o enol, ele na verdade era uma molécula muito instável, que ela entrava em equilíbrio, aqueles tais equilíbrios aldoenólicos e cetoenólicos, e formava um aldeído ou uma cetona. Aquilo serviu de introdução para a gente trazer hoje os aldeídos e as cetonas, e aqui eu apresento para vocês o grupo funcional dos aldeídos. E você vai ver que não tem diferença nenhuma o grupo funcional que eu vou apresentar para o aldeído e para a cetona, a não ser pelo fato de que R1 e R2 são diferentes nos aldeídos e nas cetonas, porque tanto aldeído como cetona apresenta esse pedaço aqui de molécula, uma C-O, que a gente chama isso aqui de carbonila. Então, a carbonila, ela estará presente em uma série de funções orgânicas. Lembra que a álcool, fenol, enol tinha hidroxila? Pois é, nos aldeídos, nas cetonas, a gente tem a carbonila. Esse R1 e esse R2, eu vou descrever o que eles podem ser aqui. R1, ele pode ser tanto um átomo de carbono, ou seja, a cadeia pode continuar para cá, pode espichar essa cadeia carbônica, ou um átomo de hidrogênio. Agora, R2, uma ponta pode continuar para lá. Agora, essa pontinha daqui não tem continuidade. Ela tem que ser um hidrogênio. Ou seja, a gente pode dizer que os aldeídos eu tenho uma carbonila e um hidrogênio. Tudo bem? Essa é uma função que necessariamente vai estar na ponta da cadeia. Logo, você não precisa numerar. Concorda? Porque se eu tenho um aldeído só, se eu tenho uma função aldeído na minha cadeia, eu não preciso dizer que ela está no carbono de número 1. Porque subentende-se que ela vai estar sempre no carbono de número 1. Afinal de contas, ela é ponta da cadeia e o carbono da função ele é o mais importante. Tudo bem? Então, se for um aldeído, uma molécula que tem este grupamento aqui, você não precisa numerar este carbono, você sabe que ele vai ser sempre o número 1. A terminação dos aldeídos, terminação -al. Lembra? Número de carbonos na cadeia principal, tipo de ligação entre os carbonos e função orgânica? Pois é, aqui a gente vai terminar com a palavrinha, aqui a gente termina com -al. Tudo bem? Vamos então dar nome para esses 2 aldeídos para ver se a gente entendeu, para a gente poder ir para as cetonas. Presta muita atenção. Essa cadeia carbônica é uma cadeia que tem ramificações, né? Porque olha aqui, ó, este carbono, este e este estão nas pontas da minha molécula. Só que esse carbono aqui ele é mais importante que esses 2. Então ele tem que estar na cadeia principal. Óbvio que ela começa dele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vocês percebem que dá na mesma. Um carboninho para cima, um para cá. Não faz diferença. Então eu vou escolher a cadeia principal como sendo a mais reta possível. Isso é uma opinião minha. Você pode fazer isso como cadeia principal. Não vai fazer diferença nenhuma no nome, e eu preciso numerar este carbono aqui.
E um erro que os alunos cometem demais quando vão nomear aldeídos e ácidos carboxílicos, que é a nossa próxima aula, ele ignora que esse carbono é o de número 1, simplesmente pelo fato de não precisar aparecer na nomenclatura um al. Então, tipo, o cara dá uma viajada louca no negócio, ele esquece. Você não pode esquecer. Tem que começar a numerar daqui. Carbono de número 1, número 2, número 3 e número 4. Pessoal, apesar de eu não precisar citar que é um al, eu preciso numerar a cadeia quando ela tiver ramificação ou quando tiver insaturação. Tudo bem? Vamos dar nome para ele então. Essa molécula tem uma ramificação que tem um carbono só, então é um metil. Agora que eu rabisquei toda a molécula, ficou fácil para eu dar nome, né? Esse composto aqui é o 3-metil. Aí tem 4 carbonos na cadeia principal. Ó, eu ainda vou continuar trocando a cor da caneta, tudo bem? Para que você possa entender cada pedacinho do nome da molécula orgânica de acordo com aquilo que ele está querendo dizer na cadeia. Ó, a ligação é simples entre os carbonos, então é an. E a finalização de todo o aldeído é al. Então esse é o 3-metilbutanal. Tudo bem? O que pode ser cobrado de vocês também num vestibular, em alguma prova, o cara pode falar para você qual é o aldeído mais simples que existe. Pô, o aldeído mais simples que existe, você sabe que aldeído tem que ser isso aqui, né? Pô, isso é o grupo funcional do aldeído, C-O-H. Tudo bem? R2 tem que ser H. O mais simples que existe é quando o R1 também for H. E aqui eu tenho apenas um carbono, né? E o prefixo para um carbono é met. Como não tem insaturação, eu não tenho dupla ligação, tem que ser an. E aqui a terminação só pode ser al. Pessoal, o aldeído mais simples você não vai encontrar com este nome aqui, metanal, apesar de ser um nome aceito pela IUPAC. Você vai encontrar isso aqui como aldeído fórmico. Aldeído fórmico, esse é o nome comum de se encontrar o metanal, que é o aldeído mais simples que existe. Então, sempre que eu puder, eu vou trazer nas nossas aulas de funções alguns compostos que o nome comercial, ou seja, o nome que todo mundo conhece, sobrepõe ao nome IUPAC. Para que você, quando pegue uma prova para fazer ou que você pegue algum artigo para ler alguma coisa, você não vai encontrar metanal, você encontraria aldeído fórmico. Tudo bem? Então, sempre que aparecer isso, eu vou tentar trazer essas linguagens para vocês, ok? Vamos dar nome para essa última cadeia assim aqui. Vamos pegar lá as pontas. Ó, eu tenho aqui uma ponta com carbono, 2, 3, 4, 5. Sabendo que esse é o carbono principal, eu tenho que passar por ele. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui dá na mesma. 1, 2, 3, 4. Aqui também deu 4 carbonos todos aqui. Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cuidado na hora de contar, você tem que pegar sempre a maior sequência de carbonos que contenha o carbono da função, o maior número de insaturações e o maior número de ramificações. Vamos dar uma olhadinha aqui, essa é a minha cadeia principal. Eu tenho uma ramificação com apenas um carbono, que você sabe que tem que chamar de metil, e eu tenho essa ramificação com 3 carbonos. Ah, então eu vou chamar de propil? Calma, você sabe que a partir de 3 carbonos eu tenho algumas possibilidades. Com 3 carbonos eu tenho propil quando está pendurado pela ponta e isopropil quando está pendurado pelo carbono do meio. Com 4 carbonos eu tenho o normal butil, o sec-butil, eu tenho ainda o terc-butil e o isobutil. Precisa dar uma revisão nas nomenclaturas das ramificações nos hidrocarbonetos. São para aulas anteriores aí. Importante que você faça isso. Porque essa ramificação aqui eu chamo de isopropil. Fechou, agora só falta numerar. Lembrar que você vai ter que começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4. 5. As ramificações eu tenho que dar prioridade para a ordem alfabética, não mais para a ordem de complexidade. Então eu vou dizer que esse composto aqui é o 2-isopropil. O que quer dizer isso? Quer dizer que no carbono de número 2 eu tenho uma ramificação chamada de isopropil. No carbono de número 3 eu tenho uma ramificação chamada metil.
A cadeia principal dessa minha molécula tem 5 carbonos, então é pente. Só tem ligação simples entre os carbonos, então é an. E como é um aldeído, a terminação é al. Olha só que interessante, 2-isopropil, 3-metil-pentanal. Então olha o nome do composto, você já está conseguindo dar, pelo menos eu espero que você já esteja conseguindo entender isso aqui. Tudo bem? Aguarda um minutinho aí, que eu volto agora com a função cetona. Vamos lá, pessoal, voltamos já com uma lousa nova. Agora a gente vai falar sobre as cetonas, onde o grupo funciona... Será que eu não apaguei? Não, tá certinho mesmo. Ó, o grupo funcional vai parecer muito com o grupo funcional dos aldeídos. Esse R1, inclusive, eu vou colocar um negócio aqui, ó. R1 tem que ser carbono. R2 tem que ser carbono. E aí você já deve estar notando a diferença entre aldeídos e cetonas. Pessoal, presta atenção. O que é uma cetona? É uma carbonila em um carbono secundário. O que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado a 2 outros carbonos. Portanto, R1 e R2 tem que ser necessariamente átomos de carbono. Ou seja, a cadeia continua para cá e a cadeia continua para lá também. Ok? Então essa é a grande diferença entre aldeídos e cetonas. Porque se R1 ou R2 forem hidrogênios, eu tenho C-OH, eu tenho um aldeído. Para eu ter uma cetona, portanto, C-OC, C-OC, 2 carboninhos aqui, tudo bem? Muito tranquilo. Como é que a terminação das cetonas termina com a palavrinha ona? O sufixo é ona, tudo bem? Número de carbonos, ligação entre os carbonos, terminação da função. Presta muita atenção, aqui está a principal, a mais famosa das cetonas. Tem 3 carbonos aqui, então você vai escrever que ela é uma prop. A ligação entre os carbonos é simples e ela é uma cetona, terminação ona. Propanona. Se você procurar isso na literatura, dificilmente você vai encontrar em algum... você vai ouvir falar da propanona. Você ouve falar muito da acetona. Pois é, a acetona e a propanona são o mesmo composto. O duro é que a acetona é o nome comercial da propanona. Então você encontra por aí a acetona ao invés de encontrar a propanona. E aqui do lado eu coloco também uma outra molécula para a gente tentar brincar um pouco com vocês, para a gente falar um pouco sobre a numeração do carbono da carbonila. Vamos tentar ver aqui que eu só tenho a cadeiazinha principal, então eu vou numerar. O grupo funcional tem que ficar com o menor número, mas ele não necessariamente tem que ser o número 1, ele tem que ser o menor número, porque a numeração tem que partir sempre de uma extremidade da cadeia. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Se eu for numerar essa aqui, eu tenho que também numerar a carbonila, tem que ter um menor número. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Eu acho que se você consegue já ter uma certa noção de orgânica, você percebe que este composto e este são iguais. Eles terão o mesmo nome. Esse aqui é a butan 2-ona e esse aqui é a butan 2-ona. Portanto, pessoal, não tem sentido eu falar butan 2-ona. Por que não, professor? Porque não tem a butan 3-ona. Não tem a 3-ona é legal, né? Não tem a butan 1-ona e nem a butan 4-ona. Como não existe outra possibilidade, as cetonas você só vai numerar, presta atenção, olha para mim. Você só numera o carbono da carbonila a partir do momento que eu tenha 5 carbonos. Olha para debaixo aqui. Porque se o grupamento, a carbonila, a cetona, o carbono da função está aqui, ele está no carbono de número 1, 2, 3. Mas eu poderia inverter isso aqui, né? Colocar a ramificação aqui e a dupla O aqui. Então estaria no carbono 2. Quando há 2 ou mais possibilidades de encaixar o grupo funcional, você tem que numerar. Como aqui só tem uma possibilidade, eu não preciso numerar. Então esse composto é o but, porque tem 4 carbonos na cadeia principal, an, porque as ligações são simples, e ona, e não 2-ona, como muitos alunos costumam colocar. Então esses 2 compostos aqui,
Eles são a butanona e não butan-2-ona. De novo, não precisa colocar numeração, por quê? Porque simplesmente não há outra opção. Se você escrever butanona, o cara vai saber que a carbonila tem que estar no carbono de número 2. Tudo bem? Vamos dar nome agora então para cetonas ramificadas. Veja bem que você tem 1, 2, 3, 4 pontas com átomo de carbono e esse carbono aqui é o mais importante, ou seja, ele tem que estar na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3... É 5 de qualquer jeito, então a gente escolhe a cadeia que for mais fácil para nós e a gente vai nomear as ramificações. Você percebe que são, 2-metil, e você vai numerar. Você percebe que numerando de um lado ou do outro, aqui vai ser o carbono de número 3, então você escolhe as ramificações para desempatar. Vai ser número 2 e 4, não tem jeito. Então você escolhe o lado que você quer numerar. Eu vou numerar aqui da esquerda para a direita e vou nomear esse composto aqui. Presta muita atenção, eu começo pela ramificação, concorda? Então esse composto é o 2,4, olha lá, 2,4. Tem duas vezes, né? Então eu tenho que dizer 2,4 dimetil. Quantos carbonos na cadeia principal, gente? 5. Então é o 2-metil pente. E aí tem ligação simples entre os carbonos AN. E agora eu tenho que indicar onde está a minha carbonila, porque ela poderia estar no 2 ou no 3. Então eu vou indicar aqui, ó, 3-ona. Olha lá, olha só que fantástico. Esse é o 2,4 dimetil pentan 3-ona. Agora eu coloquei um composto um pouco mais complexo ali para a gente nomear, onde eu vou apresentar pela primeira vez um composto com radical, com uma ramificação com dupla ligação. Presta muita atenção. Quantas pontas, porque isso aqui é um composto normal de dar nome, tá, gente? Não é nenhum absurdo. Quantas pontas com carbono eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. O que tem de importante aqui? Pô, a função, né? Isso aqui tem que estar na cadeia principal. E eu vou tentar encaixar as ramificações também. Só que eu acho que você que é inteligente já deve perceber que não dá para fazer uma sequência onde eu inclua tudo. 1, 2, 3, 4, 5, eu incluí uma insaturação e deixei uma de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu incluí uma insaturação e deixei uma de fora. Só que você percebeu que quando eu fiz assim, a minha cadeia, ou seja, a minha sequência ficou bem maior do que quando eu faço assim. Então você vai escolher a maior sequência que tenha o carbono da função, o maior número de insaturações e o maior número de ramificações. Paciência, ficou uma ramificação insaturada. Só que você que teve aula e você que já assistiu a nossa aula de ramificações, né, de compostos ramificados, você tem que saber dar nome para essa ramificação que tem uma dupla. Você sabe que isso aqui é o vinil. Você sabe que isso aqui é o etil. E você sabe que isso aqui é o metil. Agora você vai numerar a sua cadeia de modo que o carbono da função tenha o menor número possível, ou seja, a minha dupla O está muito deslocada para essa extremidade, então eu vou numerar por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Show de bola. Agora você já pode dar nome, concorda ou não? O professor vai ficar um nome muito... Não tem problema, você sabe dar nome. Ah lá, quem vem primeiro? E, M ou V no alfabeto? Lógico, professor, que é o E. Então vamos lá. Esse composto aqui é o 4-etil, 5-metil, 3-vinil. Olha lá. Você já deu nome para todas as ramificações, né? O etil, o metil e o vinil. Agora você vai dar nome para a cadeia principal. Na cadeia principal, eu tenho 7 carbonos. Então, vou colocar aqui, ó, hept. Eu separei o LH com um traço, para não ficar vinilheptano. Vinil, aí hept. Agora, você vai me dizer onde está a sua dupla ligação. É no 4º carbono aqui, né? Então, você vai colocar aqui, ó, 4 em... E você tem que dizer onde está também o grupo funcional da cetona. 4 em, eu vou continuar aqui embaixo,
2-ona. Olha que palavrão que você já aprendeu aqui nas nossas aulas. 4-etil, 5-metil, 3-vinil, hept4-en, 2-ona. O nome não é para ser bonito, o nome é para ser certo. Como que eu traduzo esse nome? 7 carbonos na cadeia principal. No quarto carbono que eu escolho qual é, eu tenho uma dupla ligação. No segundo carbono eu tenho uma carbonila. No quarto carbono eu tenho um grupo etil. No quinto carbono eu tenho um grupo metil. E no terceiro carbono eu tenho um grupo vinil. Ou seja, se você pega esse palavrão aqui e precisa montar a molécula, você tem que chegar nessa. Ao passo que se você pega essa molécula, você chega nesse palavrão aqui. Tudo bem? Pessoal, o que eu tinha para apresentar das cetonas era isso. Cada vez a gente vai sempre colocando uma nomenclatura um pouco mais bem elaborada, uma nomenclatura um pouco mais difícil. Eu vou apresentando os grupos funcionais sempre assim com bastante calma, com bastante tranquilidade. Na próxima aula falaremos de ácidos carboxílicos e sais de ácidos carboxílicos. E a gente vai trabalhando assim 2 funçõezinhas por aula para que você possa ir assimilando os conteúdos. Não se esqueçam de ir no nosso site, baixar as nossas listas. Pô, ainda não tem lista de cetona lá, professor, mas baixa uma lista anterior, faz o exercício das aulas anteriores, comunique-se comigo, deixe os seus comentários, crítica, sugestão, elogio, o que você quiser. Se você não quiser deixar nada aqui pelo YouTube, na página aqui dos nossos comentários, você, por favor, manda um e-mail para mim, dúvidas@quimicadoamigo, contato@quimicadoamigo. Será um prazer responder o e-mail e, como é sempre um prazer ter você aí do outro lado. Se essa aula foi legal, por favor, dê uma curtida. Você chegou até aqui, eu imagino que você achou a aula legal. Por favor, clique no botãozinho curtir. Se você achou que essa aula foi importante para você, compartilhe com algum colega seu, compartilhe nas suas redes sociais, que eu só tenho a te agradecer. E o que eu tenho a dizer para você? Beijo, tchau!